Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Líderes de Sucesso, podcast aqui da Fórmula Digital. E é claro que a gente já deixa aquele pedido nosso tradicional de todo episódio para você deixar aquele like maravilhoso, se inscrever no nosso canal e, claro, comentar o nosso papo de hoje. E falando em papo, a gente vai apresentar a nossa convidada agora. Ela é jornalista, CEO do Grupo JRS e uma das vozes mais influentes da comunicação no mercado de seguros no Brasil. Após assumir o legado de seu pai, em 2019, liderou uma transformação estratégica que reposicionou o JRS como um ecossistema de conteúdo, eventos e educação. Sob a sua gestão, a empresa ampliou plataformas digitais, fortaleceu o videocast de seguros, do Seguro Sem Mistério e levou uma maratona da inovação em seguros e também o troféu JRS, a novos patamares de relevância nacional. Reconhecida pela clareza na comunicação, visão moderna e capacidade de conectar pessoas, ela é uma líder que une propósito, sensibilidade humana e protagonista de uma trajetória de coragem e reinvenção. Seja muito bem-vinda ao Líder de Sucesso, Júlia Sena. Muito obrigada. Nossa, vocês até foram bastante generosos, né, aí fazendo essa descrição. Agradeço o convite, agradeço por estar aqui. Vamos lá que hoje tem bastante coisa pra gente conversar. Imagina, a honra é toda nossa aqui de receber a Júlia. Júlia, como é que foi pra ti, né, assumir o legado do teu pai, com décadas em relação à JRS, e num momento tão desafiador de transformação e, ao mesmo tempo, lidar com o luto da perda dele? Como é que foi pra ti isso? Então, um pouco antes disso, né, antes da perda do meu pai, eu sempre fui muito próxima dele, então eu sou a mais nova de 4 filhos, e sempre estive junto com ele, então desde quando ele começou, JRS vem da sigla Jornal Regional de Seguros, então desde lá dos anos 2000, quando ele começou o jornal, que era um jornal em preto e branco, que saía tinta nas mãos, eu já estava lá junto com ele, e meu pagamento por estar junto com ele aos 6 anos de idade, né, era uma casquinha do Mac, como eu dizia. Então, era muito próxima do meu pai e muita coisa eu aprendi observando, vendo como ele fazia, vendo principalmente como ele tratava as pessoas. O meu irmão, que também é meu sócio no JRS, ele fala muito, né, meu parceiro, enfim, ele fala muito que o meu pai, nosso pai, era um imã de gente. Então, ele era muito próximo, ele era muito agregador e nisso a gente vai aprendendo, né, não só a atividade em si, profissional, mas principalmente como lidar e tocar as pessoas. Então, naquele momento que o meu pai tinha mais saúde que todos nós aqui dentro da Fórmula, se duvidar, ele era um cara de 66 anos quando ele faleceu, que fazia academia, natação, cuidava da saúde, fazia dieta, já não bebia mais há alguns anos, então eles cuidavam bastante. E quando ele faleceu, que não é, né? Eu sou espiritualista, Michael, então eu digo, não é a gente que escolhe, quando é a nossa hora e não tem o que fazer, era a hora dele. E foi de maneira um tanto inesperada, ele foi fazer um procedimento que era simples, e acabou não sendo simples, e veio a falecer. Meu Deus. E isso em agosto de 2019. Então, naquele momento, claro, foi bastante conturbado. Foi um baque, né? Foi um baque. Eu e o meu irmão, e a família toda, né? Enfim, nos demos as mãos e agora vamos fazer acontecer. Ele faleceu numa sexta-feira. Na segunda-feira, a gente estava lá às 8 da manhã no escritório para fazer realmente acontecer. Claro que não é um movimento fácil, é um movimento desafiador. Tu ter que superar algo que já é sucesso, né? Sucedeu sucesso, como a gente diz, mas claro, respeitando muito esse legado e dando aquela impressão que a gente gostaria que desse, né, para aquela empresa. Então, foi muito isso que a gente seguiu. O JRS, ele me deu forças para não pensar somente no que aconteceu, mas pensar para frente, pensar que aquilo também era o legado, que o JRS também é uma forma de manter o Carvalho, né, o meu pai, vivo. Então, é nisso que a gente foca muito. Também tem uma coisa curiosa que aconteceu naquele meio tempo, né? Ele falece em agosto e em novembro eu descubro que estava grávida de gêmeas. Então, eu tinha também outros 2 motivos, né? Que mistura de sentimentos, né, Júlia? Uma mistura de Nossa sentimentos. Senhora! É uma mistura de sentimentos, realmente. Então, claro, antes, quando a gente perde alguém querido, né? Como era o meu pai, que era muito próximo, enfim, tu acorda e dorme pensando naquilo. Quando esse monte de coisa vem e te atravessa, né, uma mistura de sentimentos, como tu disse, tu acaba pensando que
claro, tem aquilo, mas a gente tem que usar aquilo para fazer algo de bom, porque também tem outras pessoas que dependem da gente, né? Meu pai falava muito a frase, ninguém faz nada sozinho, ela tá lá na parede do nosso escritório, da nossa redação, porque realmente é um mantra pra gente, né? Quando eu venho aqui, claro, falar em nome do JRS, eu não tô falando no meu nome, no nome da Júlia, eu tô falando no nome de todo mundo, de toda a turma ali que faz parte e constrói essa empresa no dia a dia. Exato. O luto é algo que a gente pode perder várias pessoas, família, amigos, enfim. E assim, a gente sempre acha que a gente tá preparado, mas a gente nunca tá preparado. Nunca estamos. Por mais que a gente perca várias pessoas, infelizmente a gente vai perder durante a vida. Mas é realmente um processo difícil. E acredito que talvez para vocês, como é uma família, vocês como irmãos, tocar a JRS, o sucesso da JRS é ao mesmo tempo continuar o legado do pai de vocês, porque a empresa também era um pedaço do pai de vocês. Sim, né? uma forma de manter ele vivo, né? Exatamente, exato. Mas sobre isso a gente achar que tá preparado, né? Eu nunca achei, tá? Eu tinha plena certeza de que não estaria preparada, assim como a minha mãe, que ainda é viva, faz parte do JRS também. Não tô preparada, viu, mãe? Não, a gente não quer. Então, Imagina, a gente não tem... Quem ama e tem uma proximidade com seus pais, não quer nem sequer imaginar, pensar nesse dia, né? Então é algo bem, bem triste. Mas voltando um pouquinho no tempo, na infância, essa convivência com teu pai, na redação desse jornalzinho ali em preto e branco, foi isso que te inspirou a seguir o jornalismo? Tem várias histórias em cima disso, né? Claro que eu sempre via o meu pai ali na atividade, ele era muito falante. Para mim, um dos melhores entrevistadores que existiu, porque ele realmente conseguia extrair das pessoas quem elas eram e não extrair informações, o que é muito difícil no jornalismo, né? Sim. Então, eu vi ele fazendo aquilo. Em 2004, a gente teve o primeiro Seguro Sem Mistério. Ele já tinha um outro programa de rádio, na antiga Rádio Princesa, mas já como JRS, em 2004, ele começou o programa Seguro Sem Mistério na Rádio Bandeirantes. Uhum. E lá, do aquário, eu via ele fazendo as entrevistas, acompanhava ele com tudo. E eu achava aquilo muito difícil. Porque, claro, quando tu é criança, adolescente, né? Tu vê aquela desenvoltura e tu acha impossível, né? Conseguir fazer aquilo. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida. Na vida pessoal, eu sou mais tímida, sou mais reservada, sou mais na minha. Quem vê, assim, apresentando, perguntando e tudo mais, não diz isso. Mas na vida pessoal, eu sou mais reservada. Então, naquele momento ali de formação de caráter que a gente tem entre a infância e a adolescência, eu ainda estava me descobrindo. Uhum. A gente tinha um produtor que fazia parte do JRS, o Marcelo de Araújo, um querido, a gente é amigo até hoje. E ele, observando muito do que eu fazia, ele falava, tu tinha que ser jornalista, tu tem mania de anotar, eu sempre fui de anotar tudo, né? Tu tem mania de anotar, de prestar atenção, de perguntar, tu tinha que ser jornalista. E eu dizia pra ele, Marcelo, não, eu não tenho vocação pra isso, é muito difícil e tudo mais. Tá, foi indo. O meu irmão é publicitário e eu sempre me espelhei muito no meu irmão, a gente é muito próximo. E ele é o cara criativo, né, o cara das ideias. Então, eu achava que eu queria ser publicitária. Quando eu comecei ali a ter que escolher um curso, né, naquela fase ali de ensino médio, eu disse, não, vou fazer publicidade. No segundo ano do ensino médio, eu fiz um vestibular para publicidade, passei, que tu faz ali para fazer teste, sim, né? Sim. Se tu vai bem. Passei nesse vestibular e o meu pai ficou super animado, né? E eu disse para ele, pai, não tenho certeza se é isso que eu quero, vamos ver. Nesse meio tempo, o meu irmão me convenceu a fazer um curso de fotografia, de eventos, que eu sempre gostei muito de fotografia. E não era de eventos, era um curso de fotografia, de noções de fotografia. Sim. E eu comecei a fazer esse curso e também tinha vários colegas de outras profissões, como arquiteto, enfim, várias profissões, que queriam aprender as noções de fotografia profissional. E aí uma colega que é arquiteta também disse a mesma coisa. Júlia, tu tinha que fazer jornalismo, tu anota tudo. E ela nem sabia que meu pai era jornalista, né? E aí eu dizia, não, também não, sempre fugindo. Quando chegou o terceiro ano do ensino médio, meu pai disse, vai fazer o curso de radialista. O curso DRT de radialista, ele é separado da faculdade de jornalismo. Sim. E... Tu fez aonde? Só por curiosidade, assim. Na Padrilândia, eu também sou. Então somos colegas de lá. Sim. Isso foi em 2011, faz um tempinho já. Sim. E aí, enfim, tu fez o curso, tu sabe, né? Quando tu começa a fazer o curso, absolutamente tudo do curso de radialismo é
jornalismo. Exato. Não, Então, tudo. tu começa a ter contato e começa a ver que aquele ali é A o... parte de produção, tudo. Sim, tudo. Tu começa a ver que aquele ali é o caminho, né? E aí, quando é 6 meses o curso, quando eu terminei o curso, eu digo, tá, pai, então vamos fazer o curso de jornalismo. E aí ele ficou super feliz, super contente, claro, né? E comecei a fazer. Claro que eu fiz na PUC, né, do Rio Grande do Sul, na FAMECOS. E claro que ali no primeiro semestre tem cadeiras de várias outras cursos da comunicação, como publicidade, relações públicas, e aí ali eu vi que realmente eu estava no curso certo, porque as cadeiras de publicidade ou de relações públicas não me interessavam tanto quanto a de jornalismo. Depois, a partir do segundo semestre, daí tudo é sobre o curso de jornalismo, né? Não é só comunicação social. É porque RP é mais burocrático, né? Sim. Jornalismo não, jornalismo tu estuda mais sobre a questão, sobre a história do próprio jornalismo, né, os meandros de como fazer realmente e tal. E no jornalismo também tu tem que ser um inconformado. Então, tu treina muito aquele olhar de olhar uma coisa e pensar, mas será que é esse o caminho? Não é uma inconformidade de estar negativo pro resto da vida. Não é isso. Tanto que no JRS, no Seguro Sem Mistério, o que a gente mais faz, 90% do que a gente faz, é pauta positiva. Então, a gente treina muito esse olhar para a pauta positiva, porque como a gente fala de mercado de seguros, o mercado de seguros ele vem com um viés social para ajudar a sociedade a se proteger em várias camadas, em várias situações. Então, claro que a gente treina muito esse olhar de pauta positiva, mas ao mesmo tempo um olhar inconformado, de como será que isso aqui, aí enquanto empresa, né, o que é que eu posso fazer de melhor, o que é que eu posso melhorar, eu tenho que entregar vou dar um exemplo, um troféu JRS em 2026, do mesmo patamar de 2025 ou tem que ser mais? Na verdade, tem que ser mais. Então, todo ano a gente tem que trabalhar essa inconformidade para estar entregando cada vez melhor. Uma autocrítica, né? Exato, né? E assim, essa parte de jornalística, né, para você que tá em casa, é uma coisa muito louca, porque a gente sempre tá em busca do melhor conteúdo, do conteúdo que vai mudar o seu dia a dia. Então, e às vezes é difícil, porque às vezes a gente vai cavando, mas a gente já fez isso aqui ano passado. A gente vai fazer de novo. Não, mas a gente pode fazer um pouquinho diferente, de reformula tudo, né? E eu diria que nos dias atuais é ainda mais difícil, porque se a gente for buscar, não é um passado tão distante assim, mas se for buscar ali... Quando eu comecei a faculdade, vou dar um exemplo, 2012, era muito diferente. Já existia internet, claro. Eu lembro que a camiseta que a gente se formou, eu me formei em 2017, a camiseta que a gente se formou era sobre fake news, né? Era uma frase sobre fake news. E já existia, então, essa onda de fake news, mas não existia essa onda de tantas informações como a gente tem agora. É um mundo multi-informacional e acaba que os produtores de conteúdo, não só os jornalistas, mas os produtores de conteúdo têm que ter muita responsabilidade para realmente estar informando algo que faça sentido e que vá, né, agregar a vida de quem está lendo ou de quem está assistindo. Porque a gente usa, por exemplo, no JRS, um método, né, que é o método da brevidade inteligente. A brevidade inteligente nada mais é do que a gente ter respeito ao nosso público, a quem vai estar nos lendo. Esse nosso público, que é majoritariamente do mercado de seguros, ele não tem mais tanto tempo para ficar lendo algo com informações que não vão agregar à vida dele. Então, no JRS, a gente usa a brevidade inteligente para entregar para ele aquilo que ele precisa para começar o seu dia, ou enfim, para se informar sobre um assunto que está acontecendo de última hora, e se ele quiser, né, que a gente chama de zoom out, se ele quiser se aprofundar ainda mais, ele pode também, no mesmo conteúdo, se aprofundar ainda mais com mais informações. Um conteúdo compacto, mas que vai mudar o dia a dia dele, que vai informar ele. E, Júlia, quando tu assumiu o JRS, né, a gente teve toda essa transformação na tua vida, né, primeiro com a perda do seu pai, depois tu, grávida, descobrindo que vinha um bebezinho e, ao mesmo tempo, transformando a empresa. Como é que foi esse processo de transformação do JRS e de reformulação, né? Que tu digitalizou também a empresa, né? Como é que foi esse processo para ti e, claro, para os teus irmãos? O JRS já era, né, bastante digital. O que a gente
procurar... Na verdade, assim, o JRS é uma empresa multimídia, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha muito digital, a gente trabalha muito a questão das mídias offline também. A gente ainda... O jornal virou revista, então a gente ainda tem... Hoje, inclusive, no dia de hoje, está saindo uma novinha para as ruas. Então, a gente tem um programa Seguro Sem Mistério, que, claro, a gente fomenta muito as redes sociais, mas ele é pertencente ao canal 20 da NET do Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalha também o offline. Na questão digital, a gente já vinha com uma pegada de melhorar site. E, assim, melhoria de site, vocês sabem como é, né? É contínua, não tem. Exato. Não tem ano que tu não vai ter que fazer uma coisa nova para estar melhorando. O meu irmão, o Bruno, ele é muito dedicado a essa parte, então ele é o diretor operacional, ele está sempre dedicado ao que a gente pode melhorar. Ele é o cara dos vídeos também, então ele sempre, inclusive, insiste muito para que a gente faça novos vídeos. Hoje em dia não é só texto, né? O texto ajuda muito, mas o vídeo ele tem que trazer também a era dos vídeos curtos, né? Ele tem que trazer uma informação ali que vá fazer sentido para quem está assistindo. E essa melhoria da empresa, ela não permeou só por essa parte digital. Ela permeou também da gente olhar empresarialmente quem a gente era. O JRS tem 25 anos de história, mas ao longo desses 25 anos de história, a gente, por parte, foi uma empresa muito familiar. Não que isso seja ruim e não que ainda não sejamos, né? Nós ainda somos uma empresa com integrantes ali da família. Mas a gente tem um salto quando a gente passa de empresa familiar para uma empresa profissional. O que isso quer dizer? Que a gente passou a olhar para os nossos processos. Então, o que nesses processos a gente podia melhorar? O que a gente podia se posicionar enquanto empresa? Qual que era o nosso propósito? Então, a gente buscou, né, empresas de consultoria de fora para que viessem, mergulhassem dentro dos nossos processos, dentro de quem a gente era. Esse processo ele começou ali em 2020, para que a gente pudesse realmente estar melhorando cada vez mais os nossos processos. Então, disso nasceu todas as nossas ferramentas, nossos processos, as ferramentas, as entregas já existiam, e nasceu também os nossos planejamentos anuais. Então, a cada ano, a gente não termina um ano sem ter o planejamento do ano que vem. O que esse planejamento ele quer dizer? Ele não quer dizer só sobre a entrega, ou seja, sobre o conteúdo, sobre o que a gente está entregando. Ele quer dizer também o que é que a gente vai arrecadar, o que a gente vai se organizar, o que a gente vai vender no ano que vem. Então, tudo isso nos dá uma clareza, né, de como a gente pode agregar as pessoas no mercado de seguros, que é o nosso propósito, ano a ano, cada vez mais. E, Júlia, existe o Seguro Sem Mistério, que é uma referência de vocês, né? Começou em 2004, são 21 anos, quase 22 anos. Sim. Para ti, analisando como jornalista, qual é a chave do sucesso do Seguro Sem Mistério? Comunicar algo que é muito técnico, que é essa parte de seguradora, mas de uma forma simples e atrativa para o público de casa. A chave do seguro... Claro, o Seguro Sem Mistério, ao longo desses 21 anos, ele já teve muitas fases. Ele começou lá como rádio. Sim. Quando começou como rádio, meu pai tinha só 30 minutos. Em 30 minutos não dá pra falar muita coisa, né? Sim. Então, tu tem que pensar bastante o que tu vai falar. De 30 minutos, ele partiu... em torno de 2 anos, ele foi para 1 hora. Mas ainda assim, era rádio. E era um pouco mais dificultoso de tu conseguir os entrevistados, né? Porque tinha questão... Hoje em dia, uma ligação resolve, mas tinha questão de que tinha que ir até o estúdio. Então, tudo isso, né? Para semanalmente e ao vivo, não podia ser gravado. Era ao vivo? Ao vivo. Às 11 da manhã, às 10 da manhã, perdão, na Rádio Bandeirantes, depois passou para 1 hora. Era ótimo, mas assim, claro que era um esforço grande que tinha que se fazer para conseguir entrevistados de qualidade, para conseguir... E naquele horário, né? Naquele horário. Que não é um horário fácil, né? Sábado, o pessoal precisa descansar, né? Exato. Da semana. Mas deu super certo e logo a gente percebeu que aquele formato de rádio, ele caberia na televisão também. Porque já se começava um movimento, né, de vídeos para ter esse mundo que a gente tem hoje, em que tudo é vídeo. Então, a gente começou a trazer ele também para a televisão, num primeiro momento fazendo conteúdos no litoral. Então, ele nasceu como Seguro Sem Mistério Litoral. A gente faz até hoje as campanhas. No primeiro momento foi dos outdoors na Estrada do Mar.
e depois a gente passou a fazer nos pedágios da Freeway. Esse ano também teremos, janeiro, fevereiro e março, os nossos outdoors para chamar o pessoal para assistir o Seguro Sem Mistério, já que ele é um programa que não é voltado só para o mercado de seguros, ele é um programa para falar de seguro de forma simples, objetiva e estratégica, como a gente diz ali na entrada do programa. Sim. Então, ele serve para qualquer pessoa. O Seguro Sem Mistério tem o viés realmente de como o nome dele diz, tirar o mistério do seguro. Tem muitas vezes que eu pergunto, estou na frente de algum entrevistado, ou o Bruno também, que apresenta junto comigo, e ele está falando algum tema que é normal para nós do mercado de seguros, é algo normal, mas para quem está de fora pode ser muito técnico. Para a maioria do público, né? Exato. E aí a gente deixa a explicação vir e fala, tá bom, agora nos explica como se a gente fosse uma criança de 5 anos. Para que realmente quem está assistindo, né, possa estar entendendo de forma mais objetiva aquilo que ele está trazendo. Mas o Seguro Sem Mistério, ele vai muito além disso. Ele não é só trazer temas ou destrinchar termos técnicos do seguro. É também conhecer as pessoas que fazem parte do seguro. Então, a gente sempre diz que pessoas se conectam com histórias. E todo entrevistado que senta na nossa frente, ele tem uma história para contar. E é essa história que a gente quer acessar para que ela sirva de inspiração, sirva de exemplo para quem está assistindo, né? Seja essa pessoa do mercado de seguros ou não. A gente recebe muito recado de pessoas que não são do mercado de seguros. E o maior índice de recados é: eu quero fazer parte desse mercado, como faz? Porque eles acabam se inspirando naquela história, naquela trajetória de quem está ali contando. Eu acho que talvez uma das chaves hoje em dia para comunicação, para qualquer produto que seja de comunicação, é humanizar. Sim. É trazer a empatia, é ser próximo do público. Porque antigamente existia uma distância quando era só televisão, só rádio ou só o jornal impresso. Existia essa distância entre o comunicador e o pessoal de casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma outra história, né? Hoje em dia a gente quer estar próximo cada vez mais do nosso público. E como é que foi a ideia de trazer o troféu JRS, da criação desse troféu, e também de um outro projeto que é a Maratona da Inovação. Isso, Maratona da Inovação em Seguros. Como é que foi essa ideia e como é que isso impacta o setor? Então, são coisas distintas, né? Vou começar pelo troféu, que é mais antigo. Sim. Esse ano, o troféu, no ano que vem, em 2026, ele vai fazer a sua 24ª edição, então ele é bastante antigo. Começou lá nos primórdios, né, dos anos 2000. Meu pai teve essa ideia porque, enquanto o jornal, a gente passava o ano inteiro, né, fazendo os conteúdos e dando destaque para aquelas empresas e pessoas que se destacavam no ano, mas ainda assim faltava um dia para que as pessoas pudessem comemorar os feitos dela. O mercado de seguros, ele é um mercado, muitas vezes, um pouco mais tradicional. Claro, isso tem mudado ao longo do tempo, né? As insurtechs estão aí para mudar bastante isso, mas ele é um mercado mais tradicional. Então, faltava um dia, uma noite, enfim, para que a gente parasse e comemorasse esses feitos ao longo do ano. Ele começou como um coquetel. Ao longo dos anos, ele foi se transformando no maior evento independente do mercado de seguros. Então, a gente chegou já num evento do Troféu JRS a botar 1.200 pessoas. Nossa! Era muita gente do mercado de seguros e um feito principalmente para a região sul aqui do Brasil. Porque, claro, a gente tem o polo econômico do Brasil é São Paulo. Então, a maioria das seguradoras, das suas matrizes, elas ficam lá. Em São Paulo. Exatamente. Então, é um feito que o JRS faz, trazer, como a gente brinca, né? No dia do Troféu JRS, Porto Alegre vira a capital brasileira do seguro, porque a gente tem as pessoas não só daqui, mas traz as pessoas das outras localidades, né, do país, para também estarem participando do Troféu JRS. Quando ele virou um jantar, a gente, ano a ano, passou a cada vez mais melhorar. Em 2019, no ano do falecimento do meu pai, quando ele estava lá no hospital, o local que a gente fazia estava tendo um burburinho na cidade de que ele estava com problemas e que ia ser interditado. Meu pai estava no hospital em agosto e o troféu era em outubro. Eu não queria incomodar ele com essa informação, enfim, né? Mas eu precisava ser responsável, até porque o evento já estava todo vendido, todo pago, os patrocinadores todos organizados, né, para estarem conosco. E eu comecei a buscar locais
em Porto Alegre, para que a gente pudesse, né, transferir o evento de local, porque eu não podia ter essa insegurança de que, embora o dono do local estivesse me dizendo que estava tudo certo, o burburinho era muito forte de que não estava tudo certo. Então, eu comecei a buscar locais, fiz alguns orçamentos, e cheguei num local, né, de uma amiga, inclusive, a Aline, da Casa Veto, maravilhosa. Chegamos a esse local, que era um local de espaço menor. Porque quando a gente fala de jantar à francesa, né, empratado à francesa, tem que ter um bom espaço, porque as mesas, elas ocupam, as mesas dos lugares, elas ocupam bastante Ocupam muito espaço, né? Espaço. Então, eu disse, cara, na verdade, a gente tá ganhando, né? Porque a gente vai dar um ar de sofisticação ainda maior, vai ser um salto pro evento isso. Então, eu fui lá, reuni todas as meus argumentos, peguei meu notebook, botei embaixo do braço e fui pro hospital. Toda tarde eu passava, né, a tarde trabalhando com meu pai no hospital. A parte da manhã era da minha mãe, a parte da tarde era comigo e a parte da noite com os meus irmãos. E aí fui para lá com ele, reuni todos o meu arsenal de argumentos e disse, pai, olha só, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí eu tenho a solução aqui, eu já fiz o cálculo, dá tudo certo. Maravilha, que maravilha. E aí ele olhou pra mim e disse, minha filha, como tu achar melhor? Ele achou ótima a ideia, gostou. É claro, ele não esteve vivo para ver, mas de energia ele estava lá com a gente, né, nesse dia. Muitas pessoas perguntaram, né, e aí, vão cancelar, vão transferir o evento? Não, a gente não faria isso, porque não era isso que ele gostaria. Ele adorava essa noite, então a gente tinha por obrigação de fazer, né. E isso foi em 2019, a gente ficou na Casa Vetro. Em 2020 veio a pandemia. Pandemia, sim. Um detalhe legal de falar é que o troféu ele é um evento ininterrupto nesses 24 anos. Nem na pandemia a gente deixou de fazer. Aí vocês fizeram de forma online daí? Não, é aí que eu vou te contar agora. Durante a pandemia eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, a Camila Frantes, que ela é uma das sócias do Grupo Austral aqui de Porto Alegre. O pessoal deve conhecer, faz eventos gigantescos como Rap em Cena e vários outros. E ela me convidou para... Também estava na loucura ali, né? Ela que trabalha com eventos precisava também se reinventar. Sim. E ela me convidou para uma noite teste de um drive-in que ela fez no aeroporto de Porto Alegre. E eu fui. Foi em junho, se não me engano, daquele ano, o drive-in. E eu fiquei impressionada com a estrutura. Era realmente muitas pessoas, claro, com toda a segurança, né? Trabalhando. E realmente aquilo estava gerando emprego para as pessoas que trabalham na área de eventos e naquele momento de pandemia, de um dia para o outro, deixaram de ter a sua renda. Exato. E eu fiquei muito impressionada e eu fiz uma proposta para a Camila e para o Grupo Austral que eu queria alugar o drive-in para fazer o Troféu GTRS no mês de setembro. Porque era um movimento que fazia sentido, né? A gente estava auxiliando pessoas, gerando emprego, né, para essas pessoas e também estava não deixando de fazer a nossa ação, que era importante, né, para o mercado de seguros. Então, a gente fez, e no ano de 2020, em formato de drive-in no aeroporto de Porto Alegre. Júlia, vou te interromper um pouquinho. A gente volta já com o papo da Júlia aqui para falar como é que foi esse Troféu JRS em 2020, os detalhes, os bastidores. E também dar dicas para você que está começando nessa área de comunicação ou que tem um negócio e que quer comunicar de forma melhor. A gente volta já. E agora, claro, a gente tem aquele recadinho especial aqui da Fórmula Digital. A gente já volta. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil, é arriscar. É cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio um espaço de crescimento, cada encontro uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Tá aí, estamos de volta então com o nosso papo com a Júlia Sena da JRS. Júlia, tu estava nos contando no bloco anterior sobre como foi na parte durante a pandemia, né? Que vocês continuaram com o Troféu JRS em formato drive-in. Como é que foi essa mudança de formato,
no meio de uma pandemia. Sim, como eu estava contando, a gente foi muito privilegiado por a estrutura já ter, né, de uma empresa parceira. Sim. Então, nos coube fazer a nossa parte, que é o que a gente sabe fazer, e eles, né, como nossos parceiros, fizeram a parte deles, todo mundo saiu ganhando. Coisa boa. Então, o Grupo Austral foi nosso parceiro aí nessa estrutura do drive-in, e a gente ficou super feliz, foi uma noite de reconhecimento. Não sei se na pandemia tu chegou a ir em algum drive-in, né? Mas as pessoas, elas escutavam pelo rádio do carro, sintonizavam no rádio do carro. Então, a gente buscou, claro, um apresentador, o Duda Garbi, amigo nosso também, que tivesse, né, Que legal. uma expertise aí nesse tipo de comunicação. O pessoal Sim. adorou, ele fez até piadas, enfim. E no fim, a gente teve também as pessoas recebendo comida, bebida nos seus carros. Tivemos um show, então foi um momento que, além de toda a premiação, né, o reconhecimento, as pessoas, por mais que estivessem se vendo a 1 metro, mais de 1 metro, 2 metros, se não me engano, de distância que os carros tinham que ter um do outro, elas estavam se enxergando pela janela, então para elas aquilo já valeu de alguma coisa, né? Claro, com toda a segurança, isso é muito importante eu dizer, a gente teve muito cuidado com toda a segurança, foi entregue álcool gel na mão das pessoas, quando as pessoas precisavam ir ao banheiro, que obviamente podia, né? Não ia deixar ninguém ir no banheiro, tinha profissionais devidamente equipados para acompanhar essas pessoas de forma individual até o banheiro, depois acompanhar de volta ao carro. Então, era toda uma estrutura que foi muito legal para a gente poder realmente estar entregando. No ano seguinte, daí a gente já pôde, né? Já tinha vacina, já estava um pouco melhor. Graças a Tinha Deus. restrição um pouco ainda com a quantidade de pessoas, então a gente teve que fazer em formato híbrido, com algumas pessoas na Casa Vetro e outras em casa, porque não dava, né, ainda para comportar todo mundo, mas a partir de 2022, aí, graças a Deus, todo mundo vacinado, já deu para começar a fazer o troféu em seu formato totalmente presencial. Que loucura que foi a parte da pandemia, né? Nossa Sim. Senhora, agora voltando no tempo e parando para pensar, acredito que você em casa também deve estar parando para pensar e voltando no tempo, o quanto foi tenso, como é que a gente não enlouqueceu naquela época, né? A gente enlouqueceu. Nossa, gente, foi assim, parece que foi uma Matrix, assim, a gente entrou numa Matrix, fomos pra uma outra realidade que é totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Graças a Deus, né? Sim. E assim, pegando o gancho que o programa aqui se chama Líderes de Sucesso, né? Pro empresário, pros líderes, foi extremamente desafiador. Foi terrível. Porque, claro, a prioridade era a saúde das pessoas e isso sempre vai ser, isso é indiscutível. Mas como que a gente pode se reinventar para ninguém se prejudicar nessa situação, né? Quando a gente é líder, quando a gente é empresário, pessoas, famílias dependem da gente. Então, é nossa responsabilidade estar pensando como que a gente pode melhorar a vida dessas pessoas e não só melhorar a nossa vida ou deixar a nossa vida confortável. As pessoas que fazem parte do nosso time, da nossa família, como a gente diz, né, no trabalho, na empresa, elas têm que prevalecer, porque essas pessoas, elas dependem de qualquer coisa que a gente vá fazer ou de qualquer rumo que a empresa vá tomar. E que visão linda de vocês, né? De ter essa questão da prioridade ser a saúde do colaborador, né? De ter esses princípios que às vezes muitas empresas acabam não tendo, né? Júlia, falando em família que tu disse, como é que é para vocês? Vocês trabalham em família, né? E a gente sabe que em família muitas vezes a gente tem briga, a gente tem disputa, tem isso e aquilo. Como é que é para vocês administrar isso e equilibrar a parte pessoal, familiar, né? O amor que vocês têm entre irmãos, entre mãe e filhos, com um negócio, com um business que tem a pressão pela entrega e tudo mais. Como é que vocês equilibram isso? Então, é uma equação bem desafiadora, né? Não vou aqui também dizer que não é, porque quem trabalha em família sabe que é desafiadora. Sim. Quando a gente vem de família, são características muito diferentes, né? Mas eu sempre digo que a característica diferente é que vai fazer uma empresa ou um negócio crescer. Se todo mundo pensar igual dentro de um negócio, e aí serve para família ou não família, tá? Esse negócio ele vai ficar estagnado, porque um vai dizer amém pro outro. E a gente nunca vai pensar diferente, ou olhar diferente, ou olhar para algo de fora e trazer essa ideia. Então, quando a gente traz essa equação para dentro de um contexto familiar, é ainda mais desafiador.
porque cada um tem o seu jeito de fazer. Mas o que a gente aprende ao longo da trajetória e vê que é a chave do sucesso? É cada um respeitar o quadrado do outro, é entender, né, no que cada um tem o seu ponto forte, no que cada um pode contribuir. Vou te dar um exemplo. A minha mãe é a organizada das planilhas. Eu sou a estrategista e o meu irmão é o operacional. Ele é o cara que tem as ideias ali do operacional e que bota de pé as ideias que às vezes eu trago muito loucas. Muito loucas no bom sentido, né? Mas Sim, se deixar, eu vou indo com as ideias. E o meu irmão, ele tem o poder de olhar aquilo e dizer, não, vamos fazer isso aqui, vamos botar de pé isso aqui. Às vezes eu incomodo ele, que eu quero muito botar de pé alguma coisa, e ele fica, calma, Júlia, calma, vou olhar para isso aqui, vamos botar desse jeito. Então, a gente trabalha muito unidos, assim, juntos. E no último ano a gente também agregou para essa família também a esposa do meu irmão, que é a Helena, e ela tem sido um alicerce bem legal também. Tem família também, Micael, que não é família de sangue, mas também é família. O nosso gerente, o Felipe Tedesco, ele tá com a gente, ele tem mais tempo de JRS do que eu. Nossa. Ele tem 19 anos de JRS. Nossa. Ele era o quinto filho do meu pai. Então, meu pai, enfim, tinha ele como um filho e ele tinha o meu pai como um pai. Então, o Felipe também é da família, o Felipe também trabalha muito em harmonia com todos nós, né? O Felipe é o cara do riso solto, tá sempre trabalhando de bom humor, tá sempre, né, super prestativo com todos os colegas. Então, ele é uma pessoa ali que também, apesar de não ser de sangue, também é da família. Claro, com a personalidade dele, que é diferente da minha, que é diferente da do Bruno, meu irmão, da minha mãe, mas todo mundo... Natural, mas todo mundo consegue, né, conviver em harmonia, e até quando a gente briga, a gente sabe que é pelo melhor do negócio. E tem uma coisa que a família, ela consegue superar e oferecer de bom, que muitas vezes tu não consegue quando tu tem parceiros que, porventura, não sejam tua família. Na família, tu sabe que a lealdade vai prevalecer. Não em todas as famílias, eu sei, mas eu posso falar da minha. Mas eu posso falar da minha. Na minha família, ali eu, a dona Ana, que é minha mãe, o Bruno, o Felipe, a Helena, né? A gente sabe que ali a gente vai sempre fazer o melhor um pelos outros, né? E o melhor que seja para o JRS, e não individualmente para a Júlia ou para o Bruno. A gente vai estar sempre buscando o melhor para todo mundo. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Tanto em empresa familiar quanto não familiar, né? Sim. O foco ser o crescimento da empresa. Que muitas vezes tem várias empresas que têm uma cultura, e principalmente os funcionários, os colaboradores, não, eu vou me priorizar, se isso aqui não me beneficia, eu não vou fazer, né? Infelizmente, tem muitas empresas que acabam tendo essa cultura e acabam pagando lá na frente por isso, né? Mas também quando o funcionário ou colaborador, Micael, tem esse tipo de pensamento ou esse tipo de atitude, tem que dar uma olhada na cultura da empresa, né? O que eu sempre trago a problemática para mim, eu digo para mim JRS, né? Para mim, gestora. O que será que eu estou fazendo de diferente ou até mesmo de errado que está distanciando esse colaborador, que ele não está conseguindo se engajar? O que é que eu posso melhorar? É claro que todo empresário, e aí não vou aqui vir falar mentira, né? Todo empresário tem como foco o lucro. Esse tem que ser o foco do empresário, o foco da empresa. Né? É natural, as empresas são feitas para isso. Mas esse lucro, ele não pode ser vampiresco. Ou seja, eu vou sugar os meus funcionários, eu vou levar os meus funcionários ao limite. Isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem uma visão muito humanizada no JRS de realmente olhar para esses colaboradores e de falar com eles de forma totalmente transparente. Olha, agora dá para fazer isso. Olha, agora não dá. Olha, vamos se organizar para atingir essa meta aqui, para fazer tal coisa. Então, é trazer os colaboradores para essa cultura, para dentro dessa discussão, que sejam inerentes, né? Não vamos também discutir o valor do imposto com o colaborador. Coitado, não tem nada a ver com isso. Exato. Mas que sejam inerentes a eles, né? Que sejam cabíveis e que a gente possa estar mostrando para eles que não é uma relação sugadora, não é uma relação vampiresca, é uma relação onde a gente quer que todo mundo cresça junto. Tem que ser uma troca saudável, né? Isso. Exato. E, Júlia, com certeza muitas mamães, muitas mães que estão nos vendo em casa, né? Ou que foram mães há pouco tempo, ou que são mães de crianças, pensam assim, mas eu tenho criança pequena, eu quero empreender, eu quero criar um negócio meu,
mas eu tenho filho, como é que eu vou equilibrar essa questão de tempo, de cuidar dos meus filhos e montar um negócio? E tu viveu exatamente isso, né? A maternidade das gêmeas e, ao mesmo tempo, ser líder de uma empresa gigante como a JRS. Como é que tu equilibrou isso e qual dica tu daria para as mães que estão em casa nos acompanhando agora? Micael, esse tema é bem amplo, assim, né? Claro, eu também tinha uma outra visão quando eu não era mãe sobre ter filhos. Porque a gente tem, muitas vezes, uma visão um pouco limitadora de que ter filhos é uma coisa que vai te limitar. Quando eu descobri que eu tava grávida, ainda mais de gêmeas, é claro que parecia que eu tava grávida na adolescência. É uma loucura. Eu não era adolescente fazia anos já, tava tudo certo, formada, trabalhando, né? Tava no caminho certo. Sim. Mas quando tu descobre, por mais que tu planeje, mexe muito com a mulher, né? Porque é o corpo dela que tá mexendo, tu sabe que aquilo é uma coisa, né? Que por mais que tu queira, deseje muito, tu pode vir da infância com o desejo de ser mãe, né? As menininhas, quando cuidavam das bonequinhas, já estavam lá treinando, né? Sim. É uma coisa muito inerente da mulher e do homem, enfim. E mesmo assim, a partir daquele momento, a tua vida vai mudar. Então, isso causa um certo medo, né? Sim. Quando eu descobri que eu estava grávida, ainda mais de gêmeas, eu lembro que o meu irmão ficou super feliz e a minha preocupação era... Mas como que eu vou fazer, né? Porque tem essa equação de trabalho, de tempo e de me dedicar. E o meu irmão, ele me disse a primeira coisa que foi começando a me dar, assim, o acalento, né? Ele disse, Júlia, a gente vai se ajudar. A gente é família, não existe essa de... Tem, né, um preconceito de algumas pessoas de que, porque o filho da pessoa passa mais tempo com a avó e a avó que tá criando. Na verdade, não, é a família, porque é preciso uma aldeia, como diz o provérbio, né? É preciso uma aldeia para criar uma criança, ninguém faz nada sozinho. Então, e meu irmão disse, não, Júlia, a gente vai se ajudar. Meu irmão também tem filho, né? Uhum. E eu lembro também que quando elas nasceram, eu tava lá pensando como que eu ia fazer, e a minha mãe disse, Júlia, tu vai trabalhar? Toda mãe trabalha. E eu disse, cara, ela teve que me dizer o óbvio, que tá tudo certo eu trabalhar, sabe? Então, a gente se ajuda muito, assim, enquanto família. A gente tem uma super rede de apoio. E, claro, as minhas filhas agora estão com 5 anos, né? Quase 6 anos, vão fazer em abril. Claro que muitas vezes eu me sentia, ao longo dessa jornada, culpada por ter que ir trabalhar e não conseguir estar com elas, por exemplo. E aí eu li um livro que é fantástico. Vocês, mamães que estão me assistindo, leiam esse livro. Ambiciosa como a Mamãe é o nome desse livro. E esse livro, ele é de uma médica estadunidense que ela fala, né? Ela tem os seus filhos, enfim, passou por um processo de separação também quando seus filhos eram pequenos. E ela fala o porquê que foi importante, ela narra a história dela e contando por que foi importante ela passar para os filhos dela, o porquê que ela não deixou de fazer a faculdade, a residência, de atuar no escritório de medicina, no consultório de medicina dela. Então, tudo isso me abriu os horizontes de que a gente pode ensinar os nossos filhos com a palavra, mas é o exemplo que vai arrastar. Então, claro, as minhas filhas, elas muitas vezes, não vou mentir, que também sentem falta, né, da mãe. Com certeza. Reclamam, né, mamãe, mas eu queria estar contigo num sábado, e às vezes a mãe tá trabalhando no sábado, mas a gente vai organizando porque elas entendem que aquilo faz parte de quem eu sou, né. É óbvio assim, né, pessoal, tô falando assim, ó, não passo 7 dias da semana sem ver minha filha, não é isso. Às vezes acontecem situações em que elas reclamam, e é natural. Isso é natural. A culpa da mãe, ela sempre vai vir, porque a gente vai sempre se sentir culpada de não estar com elas naquele momento. Mas, na verdade, tudo que a gente está construindo é para eles, para os nossos filhos. A gente não está construindo. Os filhos nos salvam de viver uma vida egoísta, que seria uma vida em que a gente vive só pra gente mesmo. Então, a partir do momento que a gente tem filhos, a gente está construindo coisas para que a gente possa dar para eles uma vida mais confortável. E mais do que isso, não se trata só sobre bens materiais, né? Se trata também sobre valores. Que valor que eu estou ensinando para as minhas filhas quando eu estou ali trabalhando e sendo feliz na atividade que eu faço? Então, os filhos, eles são felizes através da felicidade dos pais, né? Então, quando filhos veem os pais sendo felizes, eles estão sendo criados num ambiente mais saudável. E aí, tu me perguntou qual a dica que eu daria, né? Eu sei que é desafiador, eu sei que a minha realidade, ela é uma realidade privilegiada, porque eu tenho uma mãe que me ajuda muito, tenho uma família que me ajuda muito, e eu consegui conquistar condições de que se um dia eu precisar, eu posso contar com uma babá ou alguma coisa. Eu sei que essa não é a realidade
né, da maioria das mulheres no Brasil. Eu sei que muitas mães, né, passam por muitas dificuldades, mas a dica que eu dou é tente começar trabalhando de casa. Muitas vezes, se você vai começar do zero, tente ver o que em casa dá para fazer. Às vezes dá para, não sei, vender trufa, se você gosta de cozinhar, você gosta de costurar, dá para vender uma costura. Que equilibra, né? Exato. Ah, mas eu não gosto de nada disso. Gosta de falar na internet? Faz Vai. TikTok. Mete a cara no mundo. Exato. Monetiza, tenta fazer alguma coisa, sabe? Exato. Eu não tô aqui também para dar regra ou cagar regra, né, do que cada um tem que fazer, mas todos nós temos um talento, mesmo que muitas vezes a gente não enxergue que talento é esse. Às vezes nosso talento é falar, e se o seu talento é falar, abre o TikTok. Exato. Né? Então, eu acho assim, é desafiador, mas tente olhar para si mesmo, porque a resposta tá dentro de você. É que às vezes a gente fica assim, mas será que vai dar certo? Será que... Mas tenta, Sim. né? A gente só tentando a gente vai ver se dá certo ou não dá. E uma coisa também, Micael, é tenta e não desiste. Porque às vezes tu vai tentar uma coisa e não vai dar certo. Insiste mais. Ou viu que não é aquilo, tenta outra coisa, sabe? Mas não desiste. Tem muita forma de conseguir. Eu acho que uma das chaves para qualquer coisa na vida, né? É a persistência. A pessoa, não, eu tenho esse sonho, eu vou lutar por esse sonho até o fim. Sim. Então, acho que essa é uma das... Claro que a gente tem dificuldades no caminho, a gente tem, assim... Porque às vezes dá vontade, eu vou desistir de tudo. Mas não. Acontece, a gente mantém aquilo firme e no final acaba acontecendo, acaba se realizando. Às vezes demora mais, Sim. né? Mas acaba... Tem que persistir. Exato. E uma dica importante também, Micael, para essas mães, né? Se juntem a outras pessoas que também estão em busca de construir coisas legais. E quando eu digo construir coisas legais, vou voltar a dizer, ser repetitiva, não é coisa material. É tu crescer como pessoa, é tu buscar conhecimento, é tu trocar com pessoas que também entendem a tua realidade e que vão estar junto contigo. Muitas mães, né, que são mães aí de um ou de vários filhos e nesse momento podem estar assistindo e pensando como eu faço, busca nas tuas amigas, vê o que as tuas amigas estão fazendo. Se não tem essa amiga ainda, procura uma amizade, sabe? Troca com essas pessoas. Mulheres são muito unidas nesse sentido, né? A gente é muito aberto, troca muito. Eu sou muito grata, assim, de dizer que eu tenho amigas maravilhosas. Muitas delas têm filhos, outras não, mas são mulheres, assim, de fibra, de garra, que gostam das suas empresas, dos seus trabalhos, e eu tenho muito orgulho, assim, de poder trocar muito com essas mulheres, e tenho muitos amigos homens também, os homens também fazem parte dessa construção, então tenho muito orgulho de poder trocar com essas pessoas, porque aí a nossa média enquanto pessoa, ela sobe quando a gente tá junto de gente que faz a diferença. Tu sabe que esses dias a gente tava lá em casa, eu digo lá em casa, a minha família, né, e a gente tava comentando sobre essa questão de ser mãe, né, de uma dádiva incrível que as mulheres têm, de ser mãe, aquele momento de carregar um ser no ventre, o quanto isso é lindo e ao mesmo tempo carrega uma responsabilidade enorme, né, gigantesca. Então eu acredito que as mulheres, por elas terem essa responsabilidade imensa, acabam tendo, né, acho que isso reflete também dentro do próprio trabalho, da própria função, né. Então é uma coisa que a gente vê o quanto que as mulheres no Brasil são, assim, heróicas no seu dia a dia, né? Seja criando os filhos, que às vezes são mães solo, né? E acabam criando seus filhos e tudo mais. Ser mãe nos deixa mais humana. Muito mais humana. Porque a gente passa a olhar a vida com a fragilidade que ela tem, né? Eu tive as gêmeas com 36 semanas, porque a gravidez gemelar, por si só, ela é uma gravidez de risco. Uhum. Então, é natural que tu não leve a gestação às 40, 41 semanas, que seria completa. Então, quando tu tá grávida de gêmeos, o médico já se prepara para que talvez venha um parto antes, né? Os 36 semanas, ele não é considerado um parto prematuro, as meninas não precisaram de incubadora, mas ele é considerado um parto a termo. Então, uma das gêmeas tinha um peso ok, e a outra, que é a Manuela, né, que nasceu por segundo, ela tinha uma preocupação maior com a questão do peso. E isso, ali, tu já começa a entender que tem uma vida
ou no meu caso 2, né? Dependendo ali de ti. E isso te torna muito, muito, muito mais humana. Exato. E já começa, aí a ansiedade bate, né? Porque já começa, mas e será? Como é que vai ser? Será que vão nascer bem? Será que vão ter saúde? Não vão? Imagino que deve ser um turbilhão, né, Júlia? É um turbilhão. Eu, com 30 semanas, precisei fazer repouso absoluto. E pra mim, que sou uma pessoa agitada, é difícil, foi desafiador ter que estar, né, ali. O repouso absoluto é o seguinte, só levanta pra fazer xixi. Tu tem que ficar em absoluto, tem que comer deitada, tomar... Comer deitada também? Tomar água deitada com as pessoas te trazendo as coisas na mão, assim, sabe? Então, pra mim, foi desafiador. E aí, ali, tu já vê que o teu corpo está gerando, no meu caso, né, outras 2 vidas, e que eu não posso mais fazer o que eu simplesmente bem entender. Eu tenho que pensar no bem-estar daquelas outras 2 pessoas. E a partir do momento que tu pare, é isso pro resto da vida. Tu vai estar sempre pensando no bem-estar daquelas pessoinhas. Tanto que às vezes a gente tá... Eu tô com 24. Tu tá com? 31. 31, imagina, às vezes... A pessoa tá com 50 anos, o pai e a mãe com 80, 90 anos e continuam preocupados. Sim. Tá tudo bem, meu filho, não sei o quê, tu tá precisando de algo, né? Então é pra sempre, né? Pai e mãe não tem prazo de validade, né? Então é pra sempre. E, Júlia, voltando pro JRS, qual é a cultura dentro da empresa que é inegociável? Que é inegociável? Isso. A gente tem vários, a gente tem 5 valores, né, principais, mas o nosso principal valor é o ninguém faz nada sozinho. Então, eu digo muito, claro, dentro do JRS, cada colaborador tem a sua responsabilidade, né? Os seus prazos. Essa semana ontem, que foi segunda-feira, essa é a nossa última semana produtiva. Depois nós vamos entrar em férias coletivas. Sim. Porque vem Natal e Ano Novo e o pessoal precisa descansar para entrar em 2026 com tudo. E eu disse isso para eles, eu disse, gente, essa é a última semana, deem esse sprint pra gente terminar o ano redondinho com tudo entregue, mas se vocês precisarem de algo, eu tô sempre à disposição. Então eu sempre digo, cara, tá quebrando a cabeça com algo, não sabe como resolver, não sabe como fazer o melhor para aquele conteúdo ou para aquela entrega, troca. Traz para mim, traz para o Bruno, traz para o teu colega, vamos junto encontrar a solução. Então, esse é o nosso principal valor, assim, que norteia o ninguém faz nada sozinho. E qual conselho que tu daria pro pessoal de casa que tá pensando em explorar um pouco a parte de comunicação dentro do seu negócio para traduzir isso pro público? Porque a gente sabe que tem negócios... empresários que têm demandas, às vezes, que para a maioria do público é muito técnico e o público acaba não entendendo, né? E pode usar uma plataforma como foi o JRS para traduzir isso para o público. Sim. Qual dicas ou um conselho que tu daria para esse público? Tem uma frase do Joel J que eu gosto muito, que diz: a comunicação é a chave. Ela transforma algo simples em algo extraordinário. Sim. Então, assim, você pode ter foco em algo que seja como o seguro é, por exemplo, extremamente técnico, mas dentro daquele seu foco, você é o especialista. Então, destrinche isso. Comunique isso. E a comunicação, como diz o sociólogo francês Dominique Volton, ela não é, comunicar não é informar. Informar, eu tô te trazendo, unilateral, né? Eu tô te trazendo uma informação. E a comunicação é o que a gente tá fazendo aqui, ela é bilateral. Exato. Eu tô conversando contigo, eu tô trazendo, tu tá trazendo para mim e a gente tá trocando sobre isso. Então, a dica que eu dou é para esses empresários passarem a olhar a comunicação como algo obrigatório dentro da sua agenda. Eu conversava semana passada com um amigo que é engenheiro e ele tem uma grande empresa de engenharia e ele disse, cara, eu preciso fazer marketing digital da minha empresa e não estou conseguindo. Eu olhei para ele e disse, deixa de ser sem vergonha. Pega um dia da tua agenda no mês e aquele dia é o compromisso que tu vai ter, é gravar todos os conteúdos do mês. Não tem erro. Fez o que tinha que fazer. Não adianta ele ser o melhor só dentro da bolha dele. Ele tem que passar isso para os outros também. E traduzir também pro público, né? Sim. O que às vezes também é difícil. Às vezes a pessoa tem que estudar um pouquinho sobre o que é comunicação para fazer isso, às vezes. Porque a pessoa pode criar um conteúdo ali, mas é muito técnico. E a pessoa de casa, tá, mas o que tu tá falando, cara? Sabe? E para isso existem profissionais, né, Mikael? Exato. Hoje em dia, inclusive, a gente também tem uma empresa de marketing digital, né, que fica capitaneada pelo Bruno, que é especialista em fazer isso, em traduzir. Então, assim, se una das pessoas que são especialistas nisso para realmente te ajudarem da melhor maneira que tu possa, né, tá trazendo isso para o público.
Exatamente. Bom, a gente está terminando então mais um episódio do nosso Líder de Sucesso. Quero agradecer a Júlia por ter vindo aqui nesse nosso bate-papo maravilhoso. Júlia, tu quer deixar um último conselho para o nosso público? Um conselho que eu daria, um conselho que eu sempre dou, né? Pare de criar um público para o seu produto e crie um produto para o seu público. Pense nisso. Tá certo. Recado maravilhoso para você aí terminar a semana, que nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras. Mas, enfim, a gente agradece a sua companhia nesse mais um episódio aqui do nosso Líder de Sucesso. Semana que vem a gente está de volta com mais um convidado. Claro que a gente já deixa aquele nosso pedido tradicional para você dar o like, se inscrever no nosso canal e, claro, comentar esse nosso bate-papo maravilhoso de hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau!